Alô, você ligado aqui no Blumenau, pessoal, o clássico entre Metropolitano e Beck pela primeira rodada do Campeonato Catarinense da Série B tá pegando fogo nos bastidores. Essa semana teve nota oficial pra cá, nota oficial pra lá e muito comentário, muita discussão aí entre as duas torcidas. Vamos ver o que tá acontecendo? Vamos deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vamos pro nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Como falei para vocês, teve nota oficial do Beck, teve nota oficial do Metrô. Vamos ver o que está acontecendo aqui então. O Beck soltou uma nota oficial há 2 dias atrás, falando sobre a questão da reforma do SESI, né? O Beck diz aqui que o estádio foi liberado para os dois clubes jogarem e que o acordado foi que o Beck e que o Metrô teriam que dividir essa reforma, que o Beck ficaria então com uma parte da reforma e que o Metrô ficaria com a outra parte da reforma, e que no final as duas agremiações apresentariam os investimentos e notas fiscais para toda a obra para o poder público. Estou resumindo, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, eis que o nosso querido jornalista Pedro Machado, do portal NSC Total, vem e solta uma matéria, tá? O que diz na matéria do Pedro Machado? Peguei essa parte aqui, ó, portal NSC Total, Pedro Machado, dia 27/4, e ele diz aqui, ó: ao pouco mais de um mês para o embate, as provocações já começaram. Na última semana, a diretoria do Beck pintou à revelia parte das cadeiras da arquibancada do SESI com as cores do clube, incluindo o grená. As equipes estão dividindo as despesas de manutenção do estádio para os jogos da competição, mas a intervenção sem consulta prévia irritou os dirigentes do Metropolitano. É uma pimenta que provoca engajamento e mobilização, ingredientes que ajudam a movimentar o futebol. Bom, então é sobre essa matéria aqui que o Beck está se manifestando aqui. Então o Beck diz que, ao contrário do que foi dito na coluna do Pedro Machado, a atual situação não vem sendo cumprida como foi acordada, que desde a primeira reforma apenas o Blumenau, apenas o Beck tem se responsabilizado pela totalidade dos investimentos na manutenção. Aqui diz que após a primeira despesa, o Metropolitano já havia informado o Beck, então, que não teria condições de dividir essa reforma nesse momento, tá certo? E como precisava fazer a reforma com antecedência para o jogo, era fundamental deixar o estádio em perfeitas condições, tá? E aqui diz que, por conta disso, o Blumenau decidiu arcar com as despesas das obras, tá? Então, o Beck dizendo que ele, Beck, foi quem decidiu arcar com as despesas das obras, apesar dos custos adicionais, que não sabia que tinha, né, que sempre a obra acontece, e isso já passou o valor de R$800 mil, olha só quanto dinheiro, pessoal, para deixar o SESI pronto, tá? E aqui continua dizendo que, falando da questão das cadeiras, né, que o Blumenau assumiu naturalmente a pintura das cadeiras e que a escolha de ter uma pequena parte em grená, né, pintar uma pequena parte da arquibancada nas cores grená, remete a um período histórico do futebol blumenauense, como a coluna do Emerson Luiz do portal Alexandre José. O estádio do SESI tinha essas cores nos anos 80 e foi uma forma de buscar manter o equilíbrio entre os dois clubes da cidade, já que a distribuição foi feita em proporções iguais, tá? Antes apenas tinha o verde do Metropolitano e agora tem o grená do Beck também, tá certo? Colocando panos quentes aí sobre essa polêmica da pintura, tá certo? E sobre o custo da reforma, o Metropolitano enviou uma proposta, né, de um valor aqui, tal, que o Beck não aceitou, que não foi oficializada, foi por WhatsApp, né, e que ia ter uma reunião aqui no Conselho do Metropolitano na semana que vem, e que daí, a partir desse encontro aí, eles iam ver o que ia sair de decisão desse encontro lá da reunião do metrô. E aqui depois o Beck diz que não há nenhuma preocupação nem cobrança, que é só uma forma de fazer um esclarecimento sobre o que estava acontecendo. Tá certo, pessoal? Aí depois dessa nota, o Metropolitano também emitiu uma nota dizendo que em 1º de fevereiro começou um trabalho pautado em transparência para reerguer o Metropolitano e colocar na elite do futebol. E aos poucos, com toda a reorganização, até mesmo a contratação de uma auditoria, o trabalho está sendo feito. Pessoal, tentar resumir um pouco aqui. O Metrô disse que assumiu o compromisso sim de colaborar, mas que ele mesmo disse ao Beck, né, que não ia conseguir. Na primeira conversa já foi claro e transparente na situação financeira e que não teria condição de imediatamente aportar, tá? E ele disse que aqui então que o Beck propôs que eles mesmos seriam
os responsáveis, né, por quitar a obra. Diz aqui, ou seja, o próprio Beck foi quem propôs fazer os investimentos da obra no início, tal como o próprio Beck disse ali na nota oficial deles também, né? Esse gesto foi publicamente reconhecido, é verdade, eu tive lá na entrevista coletiva e foi muito agradecido ao Beck, tá, pelo presidente, dizendo aqui que o próprio Metropolitano também já foi solidário ao Beck em um passado recente ao custear os laudos da adequação do SES e tudo mais. Diferente do que foi noticiado, o Metropolitano se propôs a pagar 7 parcelas de 3 mil como uma amortização e depois, no fim do ano, corresponder à totalidade dos 50% dos custos, ou seja, no final do ano o metrô estaria se comprometendo a pagar o valor dos 50% dos custos, menos essa amortização aqui, que seria agora de início, né? É uma proposta dentro das condições e está alinhada a uma projeção futura do clube. Essa proposta foi rejeitada, que elaborou uma contraproposta que foi rejeitada pelo Conselho Deliberativo, ou seja, não tem nenhum acordo ainda de como que isso vai fazer, né? Aí o metrô reforça que o custo ainda é incerto, porque não terminou, que precisaria saber quais são os valores reais para contribuir com um acordo sólido e que vale esclarecer também que a negociação não é de responsabilidade do presidente, mas sim do Conselho Deliberativo. O mais importante é que ambas as diretorias atuem em harmonia com o único objetivo de reconstruir o futebol blumenauense. Ou seja, o metrô reconhece a dívida e reconhece o acordo e que vai pagar, né? Reconhece que deve, né? E reconhece que vai pagar também da forma que ele pode pagar. E o Beck reconhece também que foi ele quem se colocou à disposição para quitar esse custo no começo. O Emerson Luiz, excelente Emerson Luiz, escreveu a coluna dele aqui no portal Alexandre José e eu achei interessante pegar umas partes aqui para a gente poder ver. Primeiro ele fala aqui que o Metropolitano tem uma dívida de cerca de 15 milhões, né, que é uma dívida grande, né? Depois ele fala aqui que só consegue trabalhar com projeções, ou seja, que só tem o dinheiro futuro, que não tem o dinheiro agora, né? Que ele só tem o dinheiro do mês que vem, o de amanhã, o de dezembro, do final do ano, o dinheiro agora não tem. E tem uma outra questão aqui que ficou por uma questão do laudo, né? Que o metrô não conseguiu pagar a metade do laudo dos 13 mil reais, que seria para um laudo do SESI, e que esse foi o estopim e por isso que o Beck escancarou aí essa situação, tá certo? Tem uma outra situação aqui que é a situação dos ingressos, ó, que o metrô decidiu cobrar R$ 20 pelo ingresso, mesmo tendo custos altos aí, cerca de 25 mil reais por jogo, mas que ele acredita que colocando acima de 1.500 pagantes vai conseguir não sair no prejuízo, e que o Beck teve uma outra postura de colocar os ingressos a 50 reais para poder induzir o torcedor a se associar, tá certo? Pessoal, o que a gente consegue ver disso aqui tudo? Primeiro, são duas situações diferentes. O Beck, até vou pegar aqui para vocês, ó. O Beck é o time que foi comprado, tem uma SAF hoje, e que diz aqui que o CEO da SAF disse que tem um montante irrisório de dívidas, né? Uma dívida pequena, que para o futebol é irrisório. E que o Beck vai receber exclusivamente investimentos com a promessa de, no mínimo, 25 milhões nos próximos 10 anos, né? Fazendo uma conta burra aí, dá 2 milhões e 500 mil por ano, 200 mil reais por mês, mais ou menos. Enquanto do outro lado a gente tem um Metropolitano que o presidente desde o começo deixou bem claro que não faria loucura, que faria coisas que realmente fossem só as reais. Eu tive lá na entrevista, né? Ele falou isso muitas vezes, que seria responsável, né? Então a gente tem de um lado o Beck nessa situação e o Metropolitano nessa outra situação, que são situações diferentes, mas que o Metropolitano também já está encaminhando toda a sua questão para virar uma SAF. O presidente falou isso várias vezes, assim como o Beck também, há pouco tempo atrás, né, não tinha condições financeiras, agora veio a SAF e melhorou. O Metropolitano também já está encaminhando toda a sua situação para rapidamente também, acho que para o próximo ano já poder virar uma SAF também. Dinheiro é garantia de alguma coisa? Claro que não. A gente tem milhões de casos aí de times que têm dinheiro, que têm os melhores jogadores e que acaba não se convertendo em título. Mas eu sei que o torcedor vai discordar de mim agora totalmente, que a gente nesse momento tem que torcer pro futebol de Blumenau. Independente de resultados do Metropolitano rápido, independente de resultado do Beck rápido, nesse momento a gente tem que torcer pro futebol de Blumenau, para que o Beck
com a sua SAF possa equilibrar suas contas e possa fazer bons investimentos, que o metrô consiga virar logo uma SAF, possa equilibrar suas contas, fazer bons investimentos e a partir daí a gente ter bons resultados de competições, resultados de jogos, resultados de títulos aqui para Blumenau, mas que nesse momento a gente tem que torcer para o futebol de Blumenau se manter vivo, depois para que ele se fortaleça e aí é assim fortalecido que ele traga resultados. A gente tem casos de cidades muito menores aqui em Santa Catarina que conseguem fazer futebol, que conseguem brigar na Série A do Catarinense. Por que não Blumenau, a partir de agora, também possa voltar a ter essa história maravilhosa, essa história rica, Blumenau que é bicampeão do estado com o Olímpico em 49 e 64, tem uma história rica de futebol com vários outros times, com Palmeiras, com Amazonas, com o Olímpico antigamente e outros times, o BEC, depois o Metrô. Então a gente pode ter essa história rica, essa história forte de Blumenau novamente com o futebol estadual, mas a gente precisa fortalecer primeiro o futebol. Se o dinheiro não é garantia, sem dinheiro a gente sabe que fica muito mais difícil. Tá certo, meus queridos? Deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e lembrando que você acompanha Catarinense da Série B, todos os jogos do BEC, jogos do Metropolitano ao vivo, jogo, pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui no Blumenau. Até mais!